Muito boa tarde a todos. A nossa patente, ela se trata de baterias com coletores de corrente de espuma de carbono, visando aumentar a resistência à corrosão dessa bateria, aumentando sua vida útil. O nosso grupo ele é composto por 3 integrantes, que é eu, Felipe, Gladson Bispo Filho e Pedro Henrique Colette, da Cunha. Eu vou voltar um slide só para falar mais ou menos o contexto aqui das baterias. As baterias eletroquímicas, como por exemplo as de chumbo ácido ou as de base de níquel, elas são conhecidas por ter pelo menos um coletor de corrente positivo e um negativo e a solução eletrolítica, né? E basicamente a função desses coletores é transferir corrente elétrica para os terminais da bateria, processo de carga e descarga dessa mesma, por meio das reações químicas que ocorrem lá dentro. Só que, no entanto, tem uma limitação na durabilidade dessa bateria, que seria a corrosão desse coletor de corrente de chumbo na placa positiva. Isso aí ocorre devido à exposição da placa ao ácido sulfúrico, aos potenciais anódicos da placa positiva. E um dos efeitos mais prejudiciais dessa corrosão do coletor de corrente é a expansão volumétrica. Então, à medida que esse coletor de corrente de chumbo ele corrói, aumenta o volume dessa placa, aumenta em 4 a 7%, podendo ocorrer a fratura do coletor de corrente. Então, a bateria ela vai parar de funcionar. E para a gente aumentar a vida útil dessas baterias, a gente tem que aumentar a resistência à corrosão dela, que é o que se trata a nossa patente. E vamos falar um pouco aqui sobre as vantagens da espuma de carbono na bateria. Ela é altamente resistente à corrosão, como já dito anteriormente, né? Ela possui uma alta área de superfície, então ela fornece mais de 2.000 vezes a área de uma superfície de coletor de corrente convencional. Então, isso daí vai aumentar a energia da bateria e a potência também. E a espuma de carbono é muito flexível, então uma de suas vantagens é a flexibilidade, porque ela é menos suscetível a danos de choque ou vibração, assim. Agora, falando um pouco sobre o processo de fabricação dessa bateria, ela é dividida em 3 partes, que é a primeira, que é a formação do coletor de corrente, né, em si, que é por meio da espuma de carbono, que vai ser obtido por meio da carbonização ou grafitização da madeira. A segunda etapa é a conexão elétrica, que é basicamente a gente achar os materiais condutores, né, como prata, chumbo, para formar essa conexão elétrica adequada à bateria. E a terceira etapa, que é a etapa final, é a aplicação desse material na bateria. Então, ele é aplicado geralmente de uma maneira que ele penetre na estrutura porosa, para que ele consiga fazer o seu efeito. Olá a todos que estiverem assistindo a esse vídeo. Eu sou o Gladstone e agora eu vou apresentar sobre, por exemplo, o desempenho aprimorado das baterias com estrutura porosa de espuma de carbono. Nessa patente a gente vai apresentar, nesse primeiro slide, 3 pontos, onde que é a maior potência específica, o tempo de carga reduzidos e uma maior durabilidade. Na estrutura porosa de espuma de carbono, vai permitir uma integração íntima entre o material ativo e os elementos condutores. Então, o que isso vai ficar? Vai reduzir a distância dos elétrons que eles vão precisar percorrer dentro dessa porosidade, onde, por exemplo, uma bateria com chumbo ácido, você vai colocar essas estruturas porosas, então o ácido vai ter uma maior capacidade de transitação. O tempo de carga vai ser reduzido, porque vai ter um aumento da potência específica que permite que as baterias com coletores de espuma de carbono elas vão ser carregadas mais rapidamente, sendo principalmente benéficos para veículos elétricos e híbridos, onde que a taxa de velocidade de carregamento da bateria é extremamente importante para esses veículos. E também uma maior durabilidade, porque a resistência à corrosão dessa espuma vai ser muito maior para a vida útil do que em comparação a outros tipos. Por exemplo, a nossa própria patente, ela apresenta uma outra patente que é denominada de patente 390. Essa patente 390, ela também é para uma bateria de chumbo ácido, só que os coletores de corrente são feitos com placas de grafite. Essas placas de grafite
têm até uma boa condução, porém a área superficial delas é pequena e resulta em baterias de desempenho ruim e com uma eficiência de carregamento baixo. Aí, por exemplo, vai ter um carregamento lento. Aí, continuando para esse próximo slide, onde que seria a química da bateria, como eu havia dito antes, temos as baterias de chumbo ácido. Nessa, a taxa de corrosão do coletor de corrente de chumbo é um fator muito importante para a vida útil dessa bateria de chumbo ácido. Porque nessas baterias, o ativo nos coletores de corrente de espuma de carbono pode ser um dióxido ou um sal de chumbo. Já nas outras mais normais, com um coletor de próprio chumbo, ele vai entrar em contato com o eletrólito, que é, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é adicionado à bateria e a bateria é carregada. Essa placa positiva é continuamente sujeita à corrosão devido à exposição a um ácido sulfúrico e aos potenciais anódicos dessa placa positiva. Então, para aumentar a vida útil dessa bateria, justamente entra os coletores de corrente de espuma de carbono, porque eles, como eu havia dito no slide anterior, eles apresentam uma durabilidade de vida útil maior do que somente uma placa de chumbo ou uma de grafite. O potencial de corrosão dele vai ser muito menos prejudicado do que os outros tipos de coletores. De modo que o material quimicamente ativo ele vai ser disposto no coletor de corrente de espuma de carbono, de modo que o material ativo penetre na rede desses poros. O material ativo pode incluir hidróxidos de cádmio, lantânio, níquel ou zinco. Essas baterias à base de níquel, elas podem incluir soluções eletrolíticas alcalinas que contêm uma base como hidróxido de potássio ou misturada com água. Bom, então nessa seguinte parte eu irei estar apresentando para vocês as imagens. Nas imagens da figura 1, figura 2A, figura 3 e figura 4. A figura 2B é praticamente igual à figura 2A, seria do mesmo conceito. Então, para dar uma diminuída nos slides, eu resolvi colocar somente a figura 2A. Na figura 1, esse ponto 10 está marcando a bateria total. Já o ponto 11 seria a carcaça dessa bateria. Os terminais 12 são os pontos positivo e negativo, mais ou menos da bateria, onde que no carro teria esses dois pontos. E essa bateria também tem esse indicador do 13. Esse 13 seria pelo menos uma célula. Mesmo estando mostrando uma ou duas ali dentro, elas podem ser várias células e elas são compostas por placas positivas e negativas alternadas imersas em uma solução eletrolítica. Essa composição eletrolítica ela pode ser escolhida para corresponder a uma determinada química da bateria. Por exemplo, das baterias chumbo-ácidos, e que podem conter uma solução eletrolítica de ácido sulfúrico e água destilada, que foi que a gente apresentou anteriormente. Ou então, há baterias à base de níquel, que podem concluir soluções eletrolíticas alcalinas que contêm uma base como hidróxido de potássio. E dessas placas positivas e negativas, na célula 13, elas podem incluir um coletor de corrente embalado ou revestido com material quimicamente ativo. E esse coletor de corrente, sendo obviamente o que a gente está apresentando na patente, que são os de espuma de carbono. Aí, por exemplo, essa estrutura a gente pode ver na figura 2A, onde que é um corpo dessa invenção que é retangular com uma aba. Essa aba que está sendo colocada a 21, esse ponto 21, essa aba pode ser revestida com, por exemplo, chumbo, prata, assim, metais para aumentar a corrente. E nessa própria patente falam de o chumbo prata ser para mais de 100 amperes de corrente. E isso vai depender do que for requisitado, do que a pessoa está querendo com essa invenção. E nessa parte 20 seria a própria estrutura de carbono.
E nessa figura 2A dá para a gente ver que essa placa ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque as reações químicas no material ativo disposto nos coletores de corrente da bateria eles vão permitir um armazenamento e a liberação de energia. Então, isso funciona tanto com a placa positiva ou negativa, vai depender de um uso específico dessa corrente. Esse coletor de corrente, além de ser um ótimo condutor de eletricidade, ele também seria um amigo da natureza, porque a degradação no ambiente dele seria muito melhor assim para uma reciclagem ou uma biodegradação, já que ele é feito de carbono. Sendo melhor que, por exemplo, resíduos de coletores de corrente de chumbo. E continuando aí, por exemplo, na figura 3, vocês podem ver que a figura 3 é como se fosse a figura 2A. Porém, a figura 3 ela tem com uma ampliação de 10x. Com essa 10x, a gente pode ver que esses poros tão maiorzinhos, esses pontos brancos são a porosidade e os pontos pretos seriam os carbonos. Aí já na figura 4, a gente já consegue ver perfeitamente como é a estrutura dessa espuma de carbono. Dessa forma aí, com 100 vezes de ampliação na figura 4, o ponto 41, onde que é essa bolinha branca, são os poros, e nessa parte 42 são as estruturas de carbono, onde que vão fazer o seu ponto do coletor de corrente em si. Esses poros podem ser vários poros ou diminuindo, vai dependendo de como é a projeção. Por exemplo, na patente fala de poros com pelo menos de 200 micrômetros, ou então outros a pelo menos cerca de 20 micrômetros. Vai depender também da formação, mas ficaria também pelo menos de uns 40 micrômetros, Porém, independente do tamanho médio desses poros, o valor de porosidade da espuma de carbono varia de pelo menos 60%. Entre outras palavras, isso vai dar 60% do volume da estrutura da espuma de carbono vai ser incluído dentro desses poros, que são representados pelo número 41 na figura 4. Além da espuma de carbono, a espuma de grafite ela também pode ser usada como forma de coletor de corrente. Esse mesmo coletor de corrente pelo número 20. Essas espumas de grafite estão representadas na nossa patente sobre o nome comercial Poco Foam, que seria tipo Poco Espuma. E ela está disponível na Poco Graphite. Essa densidade dos poros de espuma de grafite podem ser semelhantes às espumas de carbono, só que a diferença principal é a orientação dos átomos de carbono que compõem os elementos estruturais apresentados no ponto 42. As espumas de carbono eles podem ser parcialmente amorfo, e na espuma de grafite, grande parte do carbono está ordenado em uma estrutura de camadas de grafite, devido à própria natureza ordenada das estruturas de grafite. Então, essa espuma de grafite vai oferecer uma maior condutividade do que a espuma de carbono. Tal estrutura ela pode exibir de valores de resistividade elétrica entre cerca de 100 micro-ohms por centímetro ou cerca de 2.500 micro-ohms por centímetro. Outra forma da gente também fazer tal espuma é pela carbonização de madeira. Como, por exemplo, a madeira vai ser submetida a um processo de carbonização para criar uma madeira carbonizada para fazer esse material de espuma de carbono, que é por exemplo, do aquecimento da madeira a uma temperatura entre cerca de 800 a 1400 graus Celsius, onde que pode ser feito de expulsar componentes voláteis da madeira. Então, nessa faixa de temperatura, seria o tempo suficiente para converter pelo menos uma parte da madeira em uma matriz de carbono.
Então, essa madeira carbonizada ela vai ser incluída na estrutura porosa original da madeira. Então, como resultado de sua matriz, a madeira carbonizada pode ser eletricamente condutora e resistente à corrosão. Então, durante esse processo de carbonização, ela pode ser aquecida e resfriada. No entanto, a madeira pode ser aquecida e resfriada suficientemente devagar para minimizar ou prevenir as rachaduras. E além disso, essa madeira também pode ser, além de ser carbonizada, pode ser submetida a um processo de grafitização. Como eu falei anteriormente, uma espuma de grafite ela teria uma maior eficiência do que a espuma de carbono. Mesmo, por exemplo, elas são derivadas uma da outra. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique e agora eu vou falar algumas vantagens adicionais sobre a placa de espuma de carbono. Primeiramente, a redução de peso. Coletores de corrente de espuma de carbono possuem uma densidade de em torno de 0,6 gramas por centímetro cúbico. Esse tipo de bateria pode pesar menos que as baterias que incluem coletores de chumbo ou placas de grafite, onde essa baixa densidade reduz significativamente o peso do corpo. Segundo ponto, apresenta maior segurança. Ao incorporar carbono nas placas dos eletrodos da bateria, a corrosão dos coletores de corrente podem ser supridas. Baterias com espuma de carbono podem oferecer vidas úteis significativamente mais longas e diminuem as chances de curtos-circuitos internos. O terceiro ponto é a sustentabilidade. O uso de materiais renováveis, por exemplo, madeira, para fabricar a espuma de carbono, contribui para a sustentabilidade da tecnologia da bateria. Baterias que incluem coletores de corrente de espuma de carbono podem ter um bom desempenho em aplicações veiculares ou outras aplicações, onde as vibrações e os choques são comuns. Essa bateria pode ser adequada para aplicações em que a energia de carga está disponível apenas por um período limitado de tempo. Por exemplo, em veículos, uma grande quantidade de energia é perdida durante as frenagens comuns. Essa energia de frenagem pode ser recuperada e usada para carregar uma bateria, por exemplo, de um veículo híbrido. É também muito adequada para motocicletas e scooters, pois os coletores de corrente de espuma de carbono são menos suscetíveis a danos por vibrações ou choques, em comparação com coletores de corrente feitas de placa de grafite ou de outros materiais mais frágeis. Também é adequada a maior durabilidade a veículos pesados, pois apresenta maior durabilidade das baterias com coletor de espuma de carbono e se torna uma opção atraente para veículos pesados, como caminhões e ônibus, incluindo também até tratores. Com isso, podemos concluir que a placa de espuma de carbono apresenta resistência à corrosão, com isso, aumenta a vida útil da bateria, alta área de superfície, que melhora o desempenho dessa bateria, uma flexibilidade, onde é adequada para aplicações com vibração e choques, como dito no exemplo anterior, as scooters e motocicletas, redução de peso, torna a bateria mais leve, ocorre isso por ter uma baixa densidade, né, como dito que é próximo a 0,6 gramas por centímetro cúbico, que acarreta numa diminuição da massa do corpo, e também, último ponto, a sustentabilidade, pois utiliza materiais renováveis, como dito, a madeira. Chegamos ao fim da nossa apresentação, espero que tenha gostado e agradeço por ter assistido até o final. Obrigado.